Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e dar um like no nosso canal para mais conteúdo emocionante como este. Cleópatra, a rainha do Egito de 51 a 30 a.C., era filha de Ptolomeu XII Auletes. Possuía fluência em 6 línguas, demonstrava notável habilidade política e soube utilizar seus atributos sedutores para assegurar uma posição vantajosa para o Egito em meio à crescente influência de Roma. Biografia de Cleópatra. O nome Cleópatra foi atribuído a 7 rainhas do Egito, sendo a mais célebre delas Cleópatra VII, nascida em Alexandria em 69 a.C. e falecida em Alexandria em 30 a.C., que reinou de 51 a 30 a.C. durante o período de dominação romana. Descendente de Ptolomeu XII, Cleópatra foi a primeira rainha de origem grega a aprender a língua egípcia, adotou algumas crenças faraônicas e buscava restaurar a antiga grandiosidade do Egito. Assumindo o trono aos 18 anos, enfrentou uma guerra contra seu próprio irmão. Mais tarde, tornou-se amante de Júlio César, o qual a ajudou a consolidar seu poder no Egito. Em seguida, estabeleceu uma relação com Marco Antônio, com quem teve filhos destinados a futuros soberanos. Com a derrota de Marco Antônio pelas forças de Otávio Augusto, Marco Antônio cometeu suicídio. Para não cair nas mãos do novo conquistador e evitar ser usada como peão, Cleópatra também escolheu o suicídio, deixando-se ser mordida por uma serpente. Cleópatra, a monarca do Egito. De acordo com o que foi determinado por seu pai, Cleópatra co-reinou ao lado de seu irmão e posteriormente casou-se com ele, seguindo a prática comum da dinastia. Devido aos conflitos que surgiram entre a jovem rainha e os apoiadores de seu irmão, Cleópatra solicitou ajuda a Roma na tentativa de transformar a invasão romana em uma aliança favorável ao Egito. Consequentemente, ela se tornou amante de Júlio César e, mais tarde, deu à luz o filho deles. César arriscou sua posição, mas defendeu os direitos de Cleópatra ao trono, suprimindo a revolta em Alexandria e estabelecendo-a como a única governante do Egito. Posteriormente, Cleópatra encontrou-se com Júlio César em Roma, onde não foi bem recebida devido às intrigas, especialmente daqueles que conspiravam para assassinar César. Após o assassinato de Júlio César, ela retornou ao Egito com seu filho. Relações com Marco Antônio. Na Roma Antiga, o segundo triunvirato, composto por Marco Antônio, Otávio e Lépido, planeja expandir os territórios romanos na direção do Oriente. Nesse contexto, Marco Antônio convida Cleópatra para um encontro na cidade de Cilícia. A rainha chega em um esplêndido navio, ricamente decorado com ouro e prata, exibindo toda a opulência e poder do Egito. Marco Antônio se apaixona por ela, mas é obrigado a retornar a Roma para se casar com Otávia. Apesar de dar à luz gêmeos, Alexandre e Cleópatra, a rainha se encontra isolada após a partida de Marco Antônio. Em 37 a.C., atendendo ao pedido de Antônio, ela lidera uma expedição contra os partos, e os dois se reúnem em Antioquia. O terceiro filho, Ptolomeu Filadélfio, nasce no ano seguinte, mas a guerra contra os partos termina em derrota, e Otávio utiliza esse acontecimento para incitar os romanos contra Marco Antônio. Marco Antônio designa Cleópatra como governante das regiões da Síria, Cilícia, Chipre e Arábia, o que enfurece Otávio, levando-o a declarar guerra contra Cleópatra. Liderando uma frota considerável, Marco Antônio sofre uma derrota nas mãos de Otávio e do general Agripa. Ele consegue chegar às costas de Alexandria, onde começa a suspeitar que Cleópatra o abandonou. Desta forma, comete suicídio com sua espada. Por sua vez, ao saber desta atitude, Cleópatra prefere seguir o amante e também se mata, deixando-se picar por uma cobra. Mito da Cleópatra no Ocidente. O mito de Cleópatra no Ocidente se consolidou como uma representação icônica de beleza e poder de sedução.
Sua capacidade de conquistar dois homens extremamente influentes em sua época desempenhou um papel fundamental na criação dessa famosa narrativa. As pinturas que datam do século XIX, assim como os filmes produzidos durante o século XX, contribuíram para fortalecer essa representação que enfatiza mais as características físicas do que a inteligência das pessoas. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e dar um like no nosso canal para mais conteúdo emocionante como este.